Nós reunimos os 20 personagens mais poderosos dos animes no mesmo lugar. E vamos debater e definir de uma vez por todas quem é o personagem mais poderoso dos animes. Ah, parou! Todo mundo sabe que eu sou o mais forte aqui. Você tá se achando demais, hein, Goku? Ponha-se no seu lugar. Viajou legal, hein, Goku? Então cai pra dentro. Son Goku. Eu sou o Midoriya. E eu sou o Bakugou. Eu e o Kacchan seremos os apresentadores desse debate, onde definiremos, de uma vez por todas, o personagem mais poderoso dos animes. Antes de começar, colocamos algumas regras para deixar as batalhas mais justas. A primeira regra, o anime tem que ter no mínimo 30 episódios lançados. Segunda regra, o personagem não pode ser algum tipo de deus. Terceira regra, o personagem tem que ter aparecido no anime e não só no mangá. Então não teremos personagens como Raju, Akutosai, Madoka, Anti-Espiral, Enfuji e por último, Fetrine, entre vários outros que não cumprem as regras do torneio. Regras definidas, então vamos lá! Atrás dos participantes, temos a tabela com os 20 personagens mais poderosos dos animes. Teremos um torneio eliminatório com 16, então precisamos eliminar 4 agora para poder montar uma tabela com 16 participantes. Então vamos começar! Elimina aí, ô figurante! Ah, tá bom. Eu elimino o Eren. E por favor, Eren, não perde a cabeça. Ok, eu elimino o Gojo. Eu acho é pouco, feiticeiro de Araki, projeto de Kakashi e lua da 25 de março. Então, Midoriya, quem vai ser o próximo eliminado? Você, Amoeba. Sukuna eliminado. Ai, ai, essa foi boa. Agora é hora de eliminar o último lixo. Bakugou. Ok, entendido, Sasuke. Então vai lá atrás do Orochimaru em busca de mais poder, Sasuke, porque dos que restaram, você é o mais fraco. Eu vou te mostrar quem é fraco aqui, o projeto de Deidara. Eu vou te mandar pro mesmo lugar que mandei ele! Ponha-se no seu lugar, palhaço. Então esse é o famoso Anos. De perto, assim, nem parece grande coisa. O quê? O Anos apagou meu fogo? Impossível! O que você fez? Apenas apaguei a chaminha de fósforo. O Anos é muito forte! Tenho que derrotar ele com meu próximo golpe! O que tá acontecendo? Eu perdi meus poderes! Espera! Que som é esse que tá me destruindo por dentro? Não é possível que... um Anos tá dentro de mim. Você tá ouvindo? É o meu coração batendo. Eu vou acabar com você! O quê? Que rápido! Eu tô pegando leve e você morreu? Aí, manda um abraço pro Deidara, tá? Por mim. Anos. Deixa o resto comigo.
Desculpe, Jinru. Acabei errando a mira. Agora temos 16 participantes apenas. O computador vai definir chaveamento aleatoriamente. Bora! Espera. Não gostei desse cenário. Quer saber de uma coisa? Vamos para um reino melhor. Agora melhorou. Incrível! Espera. Esqueceram que eu também vou ajudar a votar. Se empatar, eu desempato. Mob versus Psyche. Belo início. 2 personagens com grandes poderes psíquicos. No Mob, por exemplo, com as suas explosões emocionais, é quase imparável. Mas aqui ele foi parado, porque do outro lado temos o Psyche, que possui telecinese muito superior à do Mob. Tem teletransporte global, viagem no tempo, manipulação de realidade e ainda pode desligar os poderes psíquicos dos outros. O Mob nessa batalha nunca teve chance, ainda mais porque o Psyche domina o espaço e a própria realidade. Eu concordo. Então dessa vez, Mob, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Aí, Mob eliminado. Rimuru Tempest versus Ichigo Kurosaki. Eu quero só ver. Aqui temos 2 personagens com feitos universais. Ichigo Kurosaki, um híbrido humano. Shinigami, Quincy e com traços de Hollow. E ainda é estudante. Que é isso, hein? Esse teve roteiro ao lado dele. Com força, só faltou ser Saiyajin. Eu acredito que até 2030 ele vai despertar o Super Saiyajin. Aqui nem com Super Saiyajin 10 ele venceria, porque do outro lado temos o Senhor da Matéria e da Alma, Rimuru, uma entidade espiritual com corpo maleável, que evoluiu para Lorde Demônio e se tornou quase onipotente. O resultado é inevitável. Rimuru absorve o Ichigo e ainda usa os poderes dele. Também posso fazer isso. Pode sim, você é a cópia descarada do Rimuru. Até o sistema de evolução você copiou. Fica calado que é melhor, tá? Ichigo eliminado. Próxima batalha, Meliodas versus Vegeta. Ui, aqui é perda de tempo. Vamos pro próximo logo, não acho? Eu concordo com você. Meliodas eliminado. Vegeta vencedor. Aizen versus Giorno Giovanna. Esse aqui também é perda de tempo. Giorno é infinitamente mais poderoso. Verdade, por mais que o Aizen seja mega poderoso com as suas ilusões completas e reato esmagador, não tem o que fazer contra o Gold Experience Requiem, o stand do Giorno Giovanna. Isso mesmo, tudo que o Aizen tentar não vai adiantar, porque o Gold Experience Requiem nega a própria causa, o efeito, o tempo, o destino, a ação. Isso tudo volta a zero. Eu falei que era perda de tempo. Mas é importante explicar pro telespectador, pra eles apagarem o textão que estavam escrevendo. Aizen eliminado.
Ais versus Anos Voldgott. Outra batalha desequilibrada. Mesmo Ais, com sua magia de nível máximo, invocações, necromancia, resistência, nada pode fazer contra o Anos. Mas peraí, o que você disse? Isso soa meio estranho, Deco. Mas vimos que o Anos apagou o fogo do Sasuke. Aquilo foi assustador. Poxa, Midoriya, você não ajuda também, né? Olha, mas falando sério, o Sasuke virou churrasquinho. O cara literalmente tem magia suprema, ressuscitação, apagamento existencial, telecinese, reescrita de leis, imortalidade parcial. Como vencer um cara desses? Pra vencer o Anos, vai demorar anos e anos. Meu Deus, Deco. Essa piada me soou meio estranha. Ais, nos próximos anos, você tenta de novo. Ais eliminado. Naruto versus Luffy. Vamos ver o que é bom de verdade. E agora o cancelamento vem. Estamos lascados, independente de quem vencer. O Naruto que estamos usando é o Naruto Rikudo. Domínio das 5 naturezas, liberação Yin Yang, cura, criação, voo, sentidos ultra aguçados e as Gododamas, que desintegram tudo. Hora de apresentar o Luffy. Luffy é o Gear 5. Seu corpo vira borracha, possui liberdade criativa ilimitada e luta no estilo perna longa e pica-pau. Filha da... Para de palhaçada! E o Luffy pode moldar o ambiente só tocando, transformando tudo em borracha. E a imaginação é o limite. Muito poderoso, mas de um lado temos um Cartoon com inteligência duvidosa e de outro um cara com Gododamas que desentregam qualquer matéria que existe. Conhecendo bem o Luffy, ele tentaria comer elas. E seria apagado. Além disso, em defesa, força e velocidade, Naruto leva grande vantagem. Tá. Naruto tem mais feitos, mas nada impede o Luffy de ganhar. E por isso mesmo eu voto Luffy. Eu voto Naruto. Olha só, temos um empate. Deixa que eu desempato. O Luffy tem um tipo de tom força, mas até hoje, nada do que ele fez chega perto dos feitos do Naruto. No Luffy temos suposições. No Naruto, feitos concretos. E é por isso que o vencedor desta batalha... Naruto. Infelizmente, Luffy eliminado. Porcaria. Saitama versus Koro Sensei. Vamos lá. Koro Sensei tem mega inteligência, manipulação celular, velocidade Mach 20 e blá blá blá. Um soco do Saitama e vira pó. Aqui não dá pro Koro Sensei. Melhor voltar a dar aulas. Suas notas não foram suficientes pra passar de ano. Koro Sensei eliminado. Olha só. Jinyu versus Goku. Essa eu quero ver da plateia. Dois personagens com poderes universais no auge. Jinyu com sombras infinitas e hacks absurdos. De um outro lado, Goku. Um Saiyajin que, assim como ele, nunca para de evoluir. Em força, Goku é mais forte, mas em habilidades, Jinyu tem mais vantagens. Usando as versões do mangá, Jinyu venceria. Portais dimensionais, imunidade reativa, evolução constante. É, figurante, mas o Goku tem Hakai, que apaga tudo que toca. Batalha muito difícil. Odeio concordar, mas é verdade. Mas por muito pouco, o Goku venceria. Concordo. Jinyu eliminado. E entramos nas quartas de finais. Só um vai vencer. Dá pra sentir a emoção daqui. Quem será o vencedor desta grande batalha? Eu tô delirando pra saber quem vai ser.
Vamos lá. Saiki Kusou versus Rimuru Tempest. Por mais que os poderes telepáticos do Saiki sejam muito poderosos, de nada adianta contra o Rimuru. Ai, eu odeio concordar, mas é verdade. Ainda mais porque o Rimuru possui resistência à manipulação mental, temporal e espacial. Sim, Casinho, ele anula os poderes de Saiki e depois come ele. Que merda é essa que você tá falando, Deco? Comer é modo de falar, então eu vou trocar pra absorver, vai. Rimuru anula os poderes dele, absorve ele e acabou. Então tá. Saiki Kusou foi eliminado. Ui, aqui eu senti emoção. Vegeta versus Giorno, Giovanna. Ai, eu adoro Vegeta. Mas por mais que usemos o Vegeta Hakai com poder máximo, nada conseguiria fazer contra o Gold Experience Requiem. Vegeta é bilhões de vezes mais forte fisicamente, mas nessa batalha isso não importa, porque qualquer coisa que o Vegeta fizer... vai ser resetado a 0. A negação absoluta contra o combate absoluto. O que nunca acontece, nunca pode ser vencido. Giorno reseta o destino e Vegeta cai em um ciclo eterno. E na porcaria de um loop finito, o Vegeta será derrotado. Então, Vegeta eliminado. Ui, agora não sei se é uma batalha ou se é uma humilhação. Anos Vold Gold versus Naruto. Aqui o chaveamento foi cruel. Possivelmente a batalha mais desequilibrada do torneio. Meu santo almighty do céu! Um ninja que salvou o mundo? Contra um demônio que pode apagar mundos. Misericórdia, aqui nem discurso no jutsu vai adiantar. Nem Rasengan, nem Gudodamas, nem nada que o Naruto faça pode surtir efeito no ânus. No que, Deco? No ânus. O cara que deu esse nome pra ele é um sacana. Mas aqui o nível planetário contra nível multiversal. Naruto, essa você foi eliminado. E por muito. Agora, eu tô sentindo a pressão atmosférica. 2 personagens épicos em uma luta épica. Goku versus Saitama. Essa briga aí, eu quero ficar de fora. Se for possível, não quero ser cancelado, não. Deco, começa aí. Eu vou ali no banheiro. Vocês são espertos, né? Me deixando com esse problema na mão. Enquanto vocês estão escolhendo eu mais o Saitama, vamos treinar um pouco ali atrás das montanhas, tá bom? Tudo bem, Sangoku. Daqui vamos ter que analisar 2 cenários diferentes para essa luta fazer sentido. Bom, vamos lá. Cenário 1. Os dois já sabem um da força um do outro e começam lutando sério desde o início. Goku já lutou contra inimigos com poder de destruição universal. Tem muita técnica, experiência e leitura de batalha, bem mais do que o Saitama. Sabendo da adaptação do Saitama e do crescimento absurdo dele durante a luta, Goku tentaria finalizar o mais rápido possível. Com o instinto superior, ele possivelmente desviaria de qualquer ataque do Saitama. Já Saitama receberia vários golpes e teria mais chances de perder essa luta. Cenário 2. Os dois começam brincando, sem saber nada um do outro. No total tenho mais de 10 transformações. Vou te mostrar todas, uma por uma. Essa aqui é o Super Saiyajin. Este aqui é o 2. Este é o 3. Aí Saitama evolui infinitamente com o prólogo da batalha. Esse daqui é o Super Saiyajin Deus. Não acabou, ainda tem mais. Passa a se adaptar a todos os poderes do Goku,
Agora eu vou te mostrar uma transformação que supera o Super Saiyajin Deus. Até chegar num ponto em que Goku não aguentaria mais lutar pelo cansaço. Enquanto isso, Saitama continuaria quebrando seus limites. E então, Saitama sério venceria o grande Sangoku. Não acabou, tem mais. Olha essa aqui. Não acabou, ainda tem mais. Caramba! Deco, mandou bem. Mas e aí? Quem? E aí o quê? Quem o quê? Como assim, Kachan? Vamos logo, seu nerd. Quem vence? Ah, se o Goku lutar com personalidade que tinha em Dragon Ball Z, pode vir até 2 Saitamas que ele vence. Tudo depende de como o Goku encara essa luta. Se lutar sério desde o início, Goku acabaria com ele antes do Saitama se adaptar. Peraí. Responde de novo. Repete. Eu não escutei direito. Goku vence o Saitama? Sim. Meu veredito é: o Goku vence. Isso foi polêmico. Então, Saitama foi eliminado. Cê é louco? Tô tremendo de emoção. Que batalha complicada. Agora chegamos às semifinais. Rimuru Tempest vs Giorno Giovanna, Anos Old God vs Goku. Quem vai pra grande final? Bora lá! Rimuru Tempest vs Giorno Giovanna. Que batalha, meus amigos! Mas dessa vez, eu fico calado. Quem decide é você, Casinho. Eu tenho que concordar. Justo. Tá bom, deixa comigo. E essa batalha é muito complexa, porque o Gold Experience Requiem anula qualquer ação que o Rimuru tenta realizar. Tudo que o Rimuru fizer será resetado a 0. Qualquer ameaça ao Giorno é revertida antes mesmo de existir. Mas Rimuru tem análise infinita, evolução automática e quebra de conceitos. Ou seja, com o tempo, ele se adapta até o loop de retorno a zerado do Giorno. Superando a lógica do stand, ignora e reseta, ultrapassa a camada existencial do Giorno. Depois disso, Giorno é facilmente derrotado. Que isso, hein? Tá estudando bem. Então o primeiro finalista é o poderoso Rimuru Tempest? É isso aí! Giorno Giovanna eliminado. Nossa próxima batalha é Anos Old God vs Goku. É uma batalha deveras interessante. Uau, 2 lendas. Goku em força física é infinitamente superior ao Anos. É, seu figurante, mas como vimos até agora, força não vence tudo aqui nesse torneio. Mesmo com instinto superior, velocidade absurda e poder destrutivo universal, Goku não conseguiria vencer o Anos Old God. Exato. Pra você ter uma noção, apagamento existencial, manipulação de alma, escrita da realidade, magias que ignoram tempo e espaço, imortalidade verdadeira, reversão de eventos e muito mais. Mesmo que o Goku derrotasse Anos de alguma forma, o Anos ressuscita, reescreve as leis mágicas e apaga Son Goku da existência. Anos pode vencer de várias maneiras diferentes essa batalha. Então está decretado. Anos finalista. Goku eliminado, mas olha o lado positivo. Chegou no top 4. Chegamos na grande final. Rimuru Tempest vs Anos Old God. 2 seres mais poderosos dos animes. Quem será o vencedor desta grande batalha? Chegou o melhor momento, o que todos esperavam, o grande finale. Rimuru Tempest vs Anos Old God. Que batalha maravilhosa! Aqui, qualquer um
poderia ser considerado o mais poderoso dos animes. Os dois possuem poderes extremamente apelões, complexos, capazes de destruir universos inteiros. Blá blá blá, sim, seu figurante. São os dois seres mais fortes entre aqueles que não são deuses dos animes. Rimuru Tempest possui evolução ilimitada, copiando e adaptando qualquer habilidade. Ele pode apagar existências, manipular tempo, alma e realidade. Contra a maioria dos adversários, Rimuru simplesmente supera tudo. É um ser absurdamente roubado. Mas do outro lado, Anon Vold God opera em um nível que ultrapassa as próprias leis do universo. Seus poderes negam habilidades, distorcem conceitos, alteram eventos e reescrevem sua própria história para impedir qualquer possibilidade de derrota. E ele não precisa analisar ou se adaptar, como Rimuru faz. Anon já começa com os poderes no máximo sem precisar adaptar ou evoluir. Ele simplesmente quebra as regras que todos os outros obedecem. Meu Deus! São dois monstros! Em uma eventual batalha, Rimuru tentaria analisar Anon para copiar suas habilidades, mas não conseguiria decifrar algo que existe além da própria lógica. E assim, Rimuru acaba sucumbindo aos poderes de Anon Vold God. Sendo assim, o grande vencedor deste torneio, o personagem mais poderoso dos animes é... Anon Vold God! Eu sabia que esse cara ia vencer. Eu tava torcendo por ele desde o início. Meus parabéns. Você é o vencedor. Toma aqui o seu troféu, o seu figurante lixo. Que isso, Casinho? Não pode falar assim. Cala a boca.